Nessa aula aqui, eu vou te dar as orientações de como você vai saber quais os registros que devem ser apresentados no seu arquivo, tá? Tanto para o SPED fiscal quanto para o SPED de contribuições. E aí, primeiro, eu quero falar do SPED fiscal. Os estabelecimentos que são obrigados a gerar o arquivo e transmitir, tá? Mesmo que o estabelecimento estiver ali sem movimento, sem exercer as atividades no período a que se refere à escrituração, em regra geral, ele deve apresentar no arquivo dele as informações referentes a registros, o mínimo de registros, tá? Então, existem registros que devem constar no meu arquivo, mesmo que não tenha acontecido operação, mesmo que a empresa esteja sem movimento. E aí, no caso do SPED fiscal, para a empresa sem movimento, ela é obrigada a fazer a escrituração e a transmissão todo mês, tá? Existem casos que determinados estados dispensam o contribuinte de entregar o SPED fiscal se ele estiver com a inscrição estadual suspensa ali no estado. Então, vamos supor que a minha empresa está paralisada e ela vai ficar um tempo sem exercer as atividades. Eu informo isso na Secretaria de Fazenda e aí ela me dispensa de entregar todo mês o SPED fiscal. Só que tem que ser verificado essa informação estado por estado, tá? Se eu tenho cliente em mais de um estado, eu tenho que olhar em cada estado do domicílio tributário de cada cliente que eu tenho para verificar a situação de como o fisco vai tratar essa questão da paralisação e da informação relacionada ali à inscrição estadual, tá? No geral, se a empresa está sem movimento, eu não comuniquei nada à Secretaria de Fazenda, a minha inscrição está habilitada, eu tenho que gerar o meu arquivo e transmitir, mesmo que a empresa esteja sem movimento. E aí, nesse caso de estar sem movimento, existem registros mínimos que precisam constar no meu arquivo, tá? E eu vou te explicar isso melhor. Além dessa questão de ter registros que eu tenho que informar independente da situação, em regra geral, existem registros que vão constar no arquivo, devem constar no arquivo, conforme ocorrerem as operações ali, as ações no período a que se refere à escrituração, tá? E isso em regra geral. Então, no geral, aconteceu a operação que precisa ser declarada no SPED fiscal, vai constar um registro pertinente àquela informação no meu arquivo. Não aconteceu a operação naquele período, normalmente esse registro não vai existir dentro do arquivo, tá? Mas, olha só, eu separei aqui um exemplo de um registro que, no caso que eu simulei aqui para você, eu não tenho que informar essa informação no arquivo, consequentemente, não vai existir esse registro e ele não vai figurar dentro do meu arquivo. Se eu abrir o arquivo, eu não vou ver esse registro lá dentro. E aí eu vou te mostrar aqui dentro do PVA. O registro 000015, ele é um registro para informar a inscrição de substituto tributário ou responsável pelo ICMS no destino. E no meu caso eu não tenho. Logo, se eu abrir o meu arquivo no PVA, está em branco, não existe registro, não existe informação. E se eu abrir no bloco de notas, você vai verificar também que não existe essa informação. Olha, se você observar, do registro 0005, ele já pula direto para o 0100. Então, não tem 0015, tá? E aí, além disso, tem outras situações. Uma outra situação. Existem registros que são obrigatórios dependendo do tipo de contribuinte, tá? A exemplo, separei aqui para você ter uma noção, o registro 1300. Esse registro ele é específico para aquele contribuinte que comercializa combustíveis, tá? E se eu não for um contribuinte que comercializa combustível, eu não tenho que informar o registro 1300. E aí, deixa eu te mostrar essa informação aqui dentro do PVA.
Olha só, se eu quiser localizar aqui as regras de preenchimento de determinado registro, basta eu dar um Ctrl F, Ctrl mais F de faca, colocar o registro que eu quero procurar e dar 2 pontos e Enter. Ele me joga lá para o registro. E olha o que ele fala aqui na orientação do registro 1300. Esse registro deve ser apresentado pelos contribuintes do ramo varejista de combustível, postos de combustíveis, para apresentar informações sobre movimentação diária de combustível. E aí, se eu for lá em cima, na tabela de obrigatoriedade dos registros, ele consta como obrigatoriedade OC, ou seja, eu vou informar se tiver informação a ser prestada. Ó, olha só, estou aqui na seção que define a obrigatoriedade dos registros. E como eu te disse, o 1300 está com obrigatoriedade OC. Depois eu vou te mostrar o que significa direitinho esse OC, esse O, o N, tá aqui na coluna de obrigatoriedade. O OC significa que eu vou informar, é obrigatório informar se houver informação a ser prestada. Como eu não sou o contribuinte que revende combustíveis, logo eu não tenho que informar ali, então não vai ser obrigatório no meu caso, tá? Deixa eu voltar aqui. Existem outros registros que, independente do tipo de contribuinte, ele tem que existir no meu arquivo. Coloquei aqui o exemplo para você, lá do bloco E, né? Registro E001, E100. E aí eu vou aqui no guia prático, vou aqui na parte da obrigatoriedade dos registros e vou te mostrar o que ele está falando aqui no bloco E. Olha só. Não se preocupa que eu vou te explicar como que você vai analisar essa tabelinha aqui, tá? Da obrigatoriedade. Olha só. Bloco E. Ele coloca já aqui para mim, obrigatoriedade do registro, todos os contribuintes. Aí vem, registro E001, 0001, obrigatório, tá vendo? Quando tá o O, significa que é obrigatório em toda e qualquer situação. O E100, obrigatório, tá só o Ozinho, então é obrigatório em toda e qualquer situação. Aí tem outra situação em relação a essa questão da particularidade, da apresentação dos registros, que tem registros que vão ser obrigatórios dependendo do perfil, tá? Isso em relação ao SPED fiscal. Volto a lembrar que eu estou falando do SPED fiscal. Por quê? O SPED fiscal, dependendo da empresa, ela precisa gerar o arquivo no perfil A ou no B ou no C. E aí, como que eu vou verificar qual o perfil da minha empresa? Isso aí você vai olhar lá na legislação pertinente à EFD do Estado, tá? É lá no Estado que vai ser definido o perfil da empresa. E aí, existe uma forma de você entrar na consulta, consulta SPED, que você coloca o CNPJ aqui no portal do SPED, e aí você consegue ver o perfil. O que acontece? Eu separei aqui o exemplo do bloco C, na página 323 do Guia Prático. Então, vamos lá para a página 323. Olha só. Bloco C. Olha o registro C001. No perfil A, o contribuinte que entrega no perfil A, ele tem que apresentar o registro C0001
tanto para as entradas quanto para as saídas, tá? Tanto para os documentos fiscais de entrada quanto para os documentos fiscais de saídas. No perfil B, a mesma coisa. Obrigatório para o contribuinte nos registros das entradas e nos registros das saídas. Agora, no perfil C, ele é obrigatório só em relação às entradas. Em relação às saídas, não, tá? Aí eu quero te explicar aqui essa questão do significado da obrigatoriedade e já vou aproveitar para te mostrar a questão ali do significado, como que você interpreta essas siglas na coluna da obrigatoriedade e os códigos que tem ali na coluna de ocorrência quando você abrir o manual ali do SPED, o guia prático, tá? Você pode ver isso aqui que eu vou te falar, tanto no guia prático quanto na nota técnica. Mas na nota técnica eu achei que está mais completo, então eu vou te explicar, eu vou te mostrar aqui pela nota técnica. Essa nota técnica, essa nota técnica aqui é a nota técnica do SPED fiscal que eu já te mostrei como que acessa em aula anterior, tá? Aqui, bem nessa página, ó, é a página 27, ele começa aqui trazendo notações referentes à obrigatoriedade. E aí ele coloca que O é igual, o registro é sempre obrigatório. OC, o registro é obrigatório se houver informação a ser prestada. Aí ele traz até exemplo, né? Registro C100. Só deverá ser apresentado se houver movimentação ou operação utilizando os documentos fiscais com códigos 01, 1B, 04, 55 e 65. O, parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses. O registro é obrigatório se atendida a condição. Então, esse aqui dentro dos 3 pontinhos, quando tiver lá na coluna da obrigatoriedade do registro, ó, parênteses, no lugar desses 3 pontinhos, vai ter uma observação. E aí esse registro só vai ser obrigatório se a minha empresa se enquadrar nessa observação, tá? Aí ele traz até exemplo, ó. Registro D590, obrigatório, parênteses, se existir D500, fecha parênteses. Então, se eu informei registro D500, o D590 também vai ser obrigatório, tá? Se não, não é obrigatório esse registro aqui, D590. Então, o registro é obrigatório sempre que houver registro D500. Então, D590 é obrigatório se eu informei D500, tá? E aí eu vou saber se eu tenho que informar D500, se eu for lá e verificar a questão da obrigatoriedade do D500 e ver se enquadra ali na situação ou não. E você pode encontrar também na coluna de obrigatoriedade o N, N de não, que significa o registro não deve ser informado. Exemplo, registro D110. Em operações de aquisição de serviço não deve ser apresentado. Vamos só por curiosidade aqui no D110. Olha só, vim aqui na tabela da obrigatoriedade dos registros, no guia prático do SPED fiscal, e localizei aqui, olha só. Aí aqui é perfil A, perfil B, perfil C, tá? Para a empresa do perfil C, esse D110 não tem que ser apresentado, nem na entrada, nem na saída. Agora, para o perfil B, na entrada, o D110 não tem que ser informado, já na saída, ele tem que ser informado se existir o D100. E a mesma coisa no perfil A. Na entrada, o D110 não tem que ser informado e na saída, ele tem que ser informado se existir D100, tá? Então, eu já te expliquei essa questão, né, de como entender ali a sigla da obrigatoriedade. Ah, tem que explicar a questão da ocorrência, aqui ainda na nota técnica. Essa coluna de ocorrência no guia prático,
Ó, aqui, ocorrência. Tá vendo que tem umas coisinhas aqui em ocorrência? E aí eu preciso saber o que que significa isso aqui, né? 2 pontos N, Vzinho. Aí você, para saber, você vem aqui na nota técnica, na página 28, tá? No item 2.6.2, observações. Aí ele começa a explicar aqui as situações, tal, tal, tal. E aí, ó, tá vendo aqui na letra G? Ele coloca assim, ocorrência 2.1, significa que somente deverá haver um único registro filho para um respectivo registro pai. Ocorrência 2.n, significa que poderá haver vários registros filhos para um registro pai. E aí deixa eu te explicar o que é essa questão do registro filho e registro pai. Olha, eu cliquei aqui, ó, nos documentos fiscais, né? Entradas. Aí eu tenho aqui nota fiscal eletrônica, nota fiscal avulsa. Essa informação que está aqui é um registro PAI, tá? É a primeira informação que eu abro quando eu clico aqui no registro C100. E aí, esse é o registro C100, ó, C100, onde informa os dados gerais da nota. E aí, embaixo aqui, ele abre os registros filhos. Então, todos esses registros aqui, ó, C170, C190, C195, C101, eles são registros filhos do C100. Então, esse aqui, ele vai estar com ocorrência 2 pontos N, ou seja, vários registros filhos para um registro pai, tá? Aí, beleza. Como que eu verifico no guia prático do SPED fiscal se um registro é obrigatório ou não? Como eu te falei, eu venho aqui nessa seção onde está escrito obrigatoriedade dos registros. Isso aqui no SPED fiscal, tá? E aí, ele já traz aqui umas tratativas, umas orientações gerais, depois você dá uma lida aqui, e aqui ele já começa a tratar da questão da obrigatoriedade dos registros. E aí ele vem falando do primeiro bloco do arquivo, que é o bloco 0, e ele traz todos os registros do bloco 0. A questão aqui das ocorrências que eu falei, né? Então, olha, no arquivo vai existir somente uma ocorrência do registro 0000. Vai o registro 0175. Vai ter um registro pai para vários registros filhos. E aqui na questão da obrigatoriedade, que eu já te expliquei o que significa o O, o que significa o AC, o que significa o N, tá? E assim, ele vai separando por blocos. Então, primeiro, bloco 0. Aí tem todos os registros, questão da obrigatoriedade ou não. Depois ele vem para o bloco B, depois o C. E é assim que eu vou ficar sabendo se o registro é obrigatório ou não ali para o meu cliente, para o contribuinte no qual está declarando a FD. E os campos? Para eu saber se o campo é obrigatório ou não, por exemplo, vou vir aqui, ó, no C100. Registro C100, aquele registro que eu te mostrei, onde eu coloco os dados gerais do meu documento fiscal, da minha nota fiscal. Olha só. Inclusive, eu vou aproveitar para te falar, ó, aqui ele começa a explicar as questões sobre o registro. E tem informações aqui que são relevantes para você gerar e entregar seu arquivo corretamente, tá? Essas exceções aqui, tudo é importante para você entender como que tem que ser preenchido as informações nos campos do registro, como que o registro tem que ser apresentado. E aí, aqui vem os campos, ó, o quadro dos campos do registro. Então, campo 1, registro, C100, obrigatório esse campo, tá vendo? Tanto para entrada quanto para saída. Campo 2 é o indicador do tipo de operação. Nesse campo 2 eu informo se é uma entrada ou se é uma saída. E aí ele é obrigatório, tá vendo? Aqui um registro, ó, que é obrigatório se houver informação a ser prestada. Série do documento fiscal, campo 7 do registro C100. E olha só, vou abrir aqui meu arquivo no registro C100.
como que eu conto aqui para saber qual que é o campo 7? Eu posso vir direto procurar série, então esse aqui é o campo 7, ou C100 é o campo 1, tá? Como você viu ali no quadro dos campos do registro. Esse aqui é o campo 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6? Ó, e voltando aqui, como que você conta os campos aqui para você encontrar ele dentro do PVA? C100, a gente viu que é o campo 1, tá? Deixa eu te mostrar aqui de novo no guia prático. Ó, texto fixo, conteúdo, texto fixo contendo C100. Então, o 1 é o C100. Então, ó, 1, 2, 3, emitente, 4, participante, 5, pesquisa, 6, número do documento, 7, série, tá? E aí, ó, como que eu olho dentro do TXT? Te aproveitando aqui para poder te ensinar algumas coisinhas do manuseio do arquivo no bloco de notas também, ó. C100 é o campo 1, aí vem 0, é o campo 2. Os campos aqui, ó, praticamente não é cada linha um registro, mas praticamente cada linha seria um registro, tá? Especificamente o C100 acabou indo para a linha de baixo. Então, como ele extrapolou a linha onde ele está e foi para a linha de baixo, acabou que para ir para o próximo registro pulou uma linha, né? E aí, assim, cada tracinho desse daqui, que separa esses números, esses caracteres, esses textos, cada campo ali, cada entre dois tracinhos é um campo aqui dentro do TXT, tá? Então, ó, esse tracinho ele chama pipe. Se você olhar aí no seu teclado, tem essa tecla que você digita pipe, tá? Que no caso aqui, ó, é a tecla que é do lado da setinha do shift, do lado esquerdo aqui do meu teclado. Tem o pipe e embaixo tem uma barra. E aí, você verifica assim, eu quero ser 100, né? Eu vou lá no campo 7, que é o campo da série. Então, aqui eu tenho um pipe C100. Esse é o primeiro campo. Aí, aqui tem o segundo campo, 3, 4, 5, que é o modelo do documento, 6, 7, que é série 1, tá? E aí, assim por diante. Cada entre espaços aqui, entre duas barrinhas, dois pipes, é um campo, tá? E aí, agora eu vou encerrar essa aula para não ficar muito longa, para te explicar sobre o SPED de contribuições.